Fala galera moça, estamos aqui com mais uma aula aí de criminalística, dando continuidade aí ao nosso curso. Hoje nós vamos falar de vestígios, evidências e indícios. Esses três palavrinhas aí, essas nomenclaturas que podem confundir e que caem em prova, ok? Até redundância falar que cai em prova vestígio, evidência e indício, né? Mas vamos lá. O artigo 6º aí do Código de Processo Penal, nós já falamos dele aí nas aulas anteriores, vou falar de novo aqui, olha. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, aí agora nós vamos falar do outro inciso aqui, olha, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, tá? Então isso tá aí no Código de Processo Penal, ok? Então quando fala colher todas as provas, a gente tem que saber o que é prova, tá? Então, prova é o conjunto de meios idôneos visando a afirmação da existência positiva ou negativa de um fato, destinado a fornecer ao juiz o conhecimento da verdade, a fim de gerar sua convicção quanto à existência ou inexistência dos fatos deduzidos em juízo, tá? Esse é o conceito aqui do Doria aqui, ok? Então, com isso, prova é o quê? Meio idôneo que vai provar alguma coisa para o juiz, né? Para dar essa confiança na decisão do juiz, ok? O artigo 58, já falando dele também, como um dos mais importantes que tem aí, né? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Aí ele vira e fala o quê? Se a infração deixar vestígios, tem que ter a perícia, né? Mas falamos prova, falamos vestígio. O que é vestígio? Tá? Então, começa aí essa classificação. O que é vestígio? Quando a infração deixar vestígio, o que é vestígio? Então, falamos, olha, é toda marca, então, diferentes conceitos também para vocês, ok? Toda marca, objeto, sinal, rastro, substância ou elemento que seja detectado em local onde tenha sido praticada uma infração, um fato delituoso. Tá? Então, bem completo aí, né? Então, é todo objeto ou material bruto constatado ou recolhido em local de crime ou presente em uma situação a ser periciada e que será analisado posteriormente. Então, outro conceito. E nós temos o conceito aí do artigo 158, né? Que foi esse advento aí do pacote anticrime, tá? Então, falou o quê? Vestígio é todo objeto ou material bruto visível ou latente, então até então não tinha se colocado a figura do visível do vestígio latente, né? Constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal, tá? Então esse conceito de vestígio, ele é importante você estudar, tá? Ele vai cair na sua prova aí. Temos o outro conceito que é evidência. Então evidência é o quê? Qualquer material, objeto ou informação que esteja relacionado com a ocorrência do delito, tá? Então, ele tem que estar relacionado. Vocês vão entender daqui a pouco. Segundo o velho, é o vestígio que, após as devidas análises, tem constatada técnica e cientificamente sua relação com o fato periciado. Então, a diferença básica de vestígio e evidência é o seguinte: vestígio é todo objeto, material bruto, que vai ser ali visível ou latente, que vai ser recolhido ou não, constatado ou recolhido, ok, isso é vestígio. E evidência é o quê? É aquele vestígio, né, que após as análises, que após os exames, teve a sua relação com aquele fato delituoso comprovado. Então, eu vou dar um exemplo. Você chega no homicídio e tem aquele monte de vestígio. Você recolheu uma bituca de cigarro, né? Mas, depois que todas as análises, você viu que aquele cigarro ali não pertencia nem ao autor, nem à vítima, nem a ninguém que estava no momento do fato, que aquilo ali é uma coisa antiga. Então, aquilo ali deixou de ser, ficou só como um vestígio, ele não virou uma evidência, tá? Mas você chega ali e pega algum vestígio, que seja o cigarro mesmo, que na hora que você fez o exame, fez os exames complementares, fez tudo, você chegou à conclusão que aquilo ali era de uma pessoa que tinha possibilidade de estar na cena do crime. E com mais alguns exames, você viu que aquele era o autor. Então, beleza. Então, ele passou de vestígio para uma evidência. Ou seja, o vestígio é tudo
e evidência é uma parte do vestígio que teve a sua relação com aquele fato comprovada, ok? Indício, que é a outra palavrinha aí que nós estamos estudando agora, é todo e qualquer fato, sinal, marca ou vestígio conhecido e provado que por sua relação necessária ou possível com outro fato que se desconhece, prova ou leva a presumir a existência desse último, tá? No Código de Processo Penal aí, no artigo 239, é classificado, existe a classificação também de indício, tá? Então considere esse indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias. Então, na verdade, o indício nada mais é que a evidência, né? Que é aquela que já foi provada, teve sua relação com o fato, só que na fase do processo, né? A fase pós-processual, a fase processual, vamos falar assim, né? Então, vocês vão entender mais pra frente aqui, olha. Então, nós temos esse quadro para falar. O que é vestígio, evidência e indício, tá? Primeira coisa, vestígio é um elemento material, é aquele objeto que vai ser constatado ou recolhido. Ele vai virar uma evidência, né? Já teve sua relação com o fato. Quando vai para indício, pode ser um elemento objetivo, que é um elemento material, ou subjetivo. Então, uma testemunha que falou, que teve depois aquilo ali comprovado, isso ali pode ser um indício. Mas nunca será um vestígio, nunca foi um vestígio. Então existem indícios que nunca foram vestígios, nem evidências, porque eles são subjetivos. Para ser vestígio ou evidência tem que ser o quê? Elemento material, tem que ser uma prova objetiva, ok? Vestígio, ele precisa ser processado, porque você recolheu tudo o que tinha no local. Depois que foi processado, virou uma evidência, então a evidência já foi processado. O indício também já foi processado, né? Vestígio, aqui mata a diferença. Vestígio é a possibilidade de ter relação com o fato. É tudo que foi recolhido, existe a possibilidade de ter relação. Mas evidência não. Tem relação com o fato. É uma prova material que teve relação com o fato. E o indício também tem relação com o fato, seja ele objetivo ou subjetivo, né? Aqui teve uma mudança também, que antes o vestígio não era conceituado no Código de Processo Penal. Agora passou a ser conceituado com o pacote anticrime no artigo 158. Então existe o conceito de vestígio. Vestígio é conceituado no Código de Processo Penal. E indício também é conceituado. Acabamos de falar aí do artigo 239, né? Mas evidência não existe conceito no Código de Processo Penal. Então não existe essa palavra, a evidência é o vestígio que foi processado e que teve relação com o fato. Não existe esse conceito determinado no Código de Processo Penal. Mas nós sabemos que essa nomenclatura ela exige e é cobrada, né? E vestígios, em geral, é na fase processual, evidência também pré-processual e indício já é na fase processual, pós-perícia. Então, aquele vestígio que foi examinado, tudo, em fase pré-processual, que teve relação com o fato, ou seja, virou uma evidência, ele vai virar um indício após a perícia e vai virar na fase processual. Então, indício é um termo muito jurídico utilizado para descrever os vestígios e as evidências, né, que viraram indícios em fase processual, ok? Além daqueles elementos subjetivos que teve relação, foi processado e teve relação com o fato, que também viraram indícios, ok? Basicamente, é isso aí, essas três palavrinhas. Mas nós temos agora a classificação de vestígios, tá? Então, os vestígios eles podem classificados com a determinação da autoria. Vestígios determinantes, que são aqueles que, pelas suas características, podem determinar o autor que as produziu. Então, nós temos exemplo o quê? A impressão digital, uma amostra de DNA, né? Um projétil de arma raiada, aí, então você consegue, pela raia, determinar o autor, né? Determinar a característica ali da arma. Então, são vestígios determinantes. Lembrar aí da questão de DNA com atenção a gêmeos, né? Que os gêmeos idênticos, univitelinos, eles apresentam a mesma sequência de DNA. Ao contrário da impressão digital, que ela é única, tá? Então, a impressão digital, ela não se repete, ela é individual aí mesmo em gêmeos univitelinos, beleza?
E temos os vestígios não determinantes, que são aqueles que não reúnem elementos para determinar a autoria. Então, de repente, você vê uma marca de frenagem, você não consegue determinar aquela marca de frenagem de qual carro que é. Você consegue determinar, de repente, do tipo de pneu, tudo. Uma marca de sulcagem, que é produzida pela estrutura rígida dos veículos, né, da motocicleta após o tombamento. Então, são vestígios não determinantes. Uma tipagem sanguínea, né, um sangue ABO ali, você não consegue determinar a autoria, ok? Então, essa é a primeira classificação. Nós temos aqui os vestígios classificados quanto ao referencial de produção. Vestígios verdadeiros. Na teoria são todos vestígios, né? Porque tudo que você encontra lá, você imagina que seja verdadeiro, ok? Mas na verdade são todos elementos encontrados no local de crime, produzidos pelo autor e que não sejam produto de suas ações, tá? Então, vestígio é tudo que foi encontrado ali. Vestígios ilusórios são aqueles encontrados no local de crime que não estejam relacionados às ações dos autores da infração e desde que sua produção também não tenha ocorrido de maneira intencional. Então, o que é um vestígio ilusório? Falei, de repente, é um cigarro que está ali antigo, né? É uma marca de frenagem já existente. Então, é uma alteração na posição, uma pegada na mancha de sangue ali, que foi um curioso que pisou. Então, na verdade, os vestígios ilusórios, eles geralmente ocorrem principalmente pela falta de isolamento e preservação do local, tá? E prejudicam em muito a análise pericial, né? E nós temos os vestígios forjados. Esses sim são aqueles elementos encontrados no local do crime em que o autor teve a intenção de produzir. Então, ele teve a intenção de produzir com o objetivo de modificar o conjunto dos elementos originais. Então, de repente, uma vítima de um homicídio por estrangulamento e o autor vai lá e pendura para sugerir um enforcamento e sugerir um suicídio. Então, são vestígios forjados. Ele produziu aquilo ali com a intenção de simular um outro crime, ok? Lembrando sempre que os vestígios ilusórios ou forjados, eles terão sempre a necessidade de realizar outros exames ou outras análises para que você possa concluir que aquele ali se trata de um vestígio ilusório ou forjado, né? Que ele não tem relação direta com a ação da infração, ok? Então, na verdade, por isso que eu falei que na teoria, todos os vestígios são verdadeiros. Depois de uma análise, depois de exames complementares, que você pode chegar à conclusão se aquilo ali são vestígios ilusórios ou forjados, ok? Nós temos também outras classificações aí de vestígios, tá? Só para vocês conhecerem também, mas temos os vestígios acidentais, que são aqueles produzidos involuntariamente pelo agente. Então, por exemplo, ele não quer deixar a impressão digital, não. Esse aqui foi um local que eu fiz, mas ele deixou a impressão digital. Então, isso ali era um vestígio latente, né? Um vestígio acidental. Ele não tinha a intenção de produzir. Mas também não é um vestígio, entre aspas, ilusório, né? Nem forjado. É um vestígio acidental que está dentro aí da classificação de vestígios verdadeiros, ok? Nós temos os vestígios perceptíveis, que são aqueles que você vê a olho nu, né? Pode ser diretamente captados pelos sentidos, tato, visão, paladar, né? Então, você não precisa de nenhum artifício, nenhum aparelho, nenhum equipamento para conseguir determinar. Está dentro também dos vestígios verdadeiros, ok? Nós temos os vestígios latentes, que é esse aqui, olha, tá? Ele era um vestígio acidental latente, né? Então, eles necessitam da utilização de técnicas ou algum aparelho especial, né? No caso, pode ser uma luz forense, pode ser o luminol para determinar o sangue oculto, tá? Pode ser um resíduo de disparo de projeto de arma de fogo, então vai fazer o teste residográfico, ok? As impressões digitais, então são todos vestígios latentes, tá? São vestígios verdadeiros latentes. Nós temos os vestígios perenes, são aqueles que não desaparecem com o tempo, sendo destruídos somente por um evento natural incomum e de grandes proporções. Então, nós temos, por exemplo, uma ossada, né? Um dano de amassamento no veículo, tá? Então, o dano no amassamento do veículo, se não for consertado, ele vai permanecer por todo o tempo, ele vai ser perene, né? Ele não vai desaparecer com o tempo, ok? E nós temos os vestígios persistentes. Então, são aqueles permanentes por um longo tempo que permite sua análise posteriormente. Então, nós temos, por exemplo, umas manchas de sangue em tecido, pelo, fibra, né? Tudo isso pode ser persistente, vai durar por um tempo, até ser feita uma análise, ok? Então, essas são algumas classificações de vestígios, principalmente dos vestígios verdadeiros, né?
como nós falamos, são aqueles que são encontrados no local do crime que não foram produzidos diretamente pela ação do autor na tentativa de forjar o crime, ok? Então, nós vamos lembrar o seguinte, que a idoneidade dos vestígios, né, ela é um fator primordial aí no contexto da perícia. Então, se for olhar a questão do exame pericial, nós poderemos comprometer todo o trabalho e prejudicar o conjunto da investigação criminal e do processo judicial se não for idôneo esse vestígio. Se você não tiver certeza, né, através de exame e tudo, que aquele vestígio é verdadeiro realmente, né, que se enquadra dentro de vestígios que vão ajudar a elucidar o crime, ok? E lembrando aí que a evidência, né, ele é o vestígio aí que após os exames, análises, interpretações, ele vai ajudar na questão de forma objetiva a determinar o fato delituoso, ok? Só mais um detalhe aí para a gente finalizar, que toda evidência ela é um indício, tá? Porém, o contrário nem sempre vai ser verdadeiro, pois o indício ele pode incorporar os elementos de ordem subjetiva, tá? Então, só lembrando daquele quadro aqui, uma frase final aí, que toda evidência, ou seja, teve relação foi processada, teve relação com o fato, ela se transformou num indício. Mas nem todo indício será uma evidência, já que existem aqui das formas da elemento subjetivo, ok? Com isso a gente finaliza essa aula de hoje aí, tá? Falando de vestígios, evidências e indícios. Os conceitos são muito importantes aí para você ir bem, mandar bem na sua prova aí e gabaritar a criminalística, beleza? Um abraço aí e bons estudos.